Lucas, capítulo 1, Evangelho. E não vamos falar sobre o nascimento de Jesus, mas vamos falar também sobre o nascimento do seu auxiliar, que para mim é de grande importância e com as muitas semelhanças. João Batista, este homem extraordinário que teve uma vida tão curta, morreu muito jovem, por ser uma pessoa defensora do Senhor. Capítulo 1, eu vou começar do verso de número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, isso é importante, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio da ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhes apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele um temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhes o anjo: eu sou Gabriel. Meu pai querido, meu pai, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando, e Zacarias admirava-se de que tanto se demorasse. Estavam esperando e estavam admirados de que tanto ele demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os seus dias do seu ministério, voltou a falar, e aqui fala da felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor contemplar-me
para anular o meu opróbrio perante os homens. Nosso Deus e Pai, abençoa esta meditação e que os irmãos não se cansem e possam ouvir com carinho, Senhor, esta palavra, que é de suma importância para acrescentar a nossa vida cristã. Nós te louvamos, querido Deus, por tudo que o Senhor fará através desta palavra para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Na semana passada nós tivemos e nós vimos o início falando sobre o Salvador, Gênesis 3:15, quando o Senhor fez a promessa de nascer o Salvador. Nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, foi o nosso tema na semana passada. E Deus fez essa promessa por causa da queda do homem. Ele disse: nasceu o que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu disse: o homem pecou e Deus não cruzou os braços. Deus sabia, como sabe, da incapacidade do ser humano em até aceitar as coisas boas. Deus entende a incapacidade minha e sua. Muitas vezes Ele sabe que nós somos assim mesmo, pessoas com pouca capacidade para ouvir. Hoje nós vamos então falar do início da vida de um profeta, filho de um sacerdote, Zacarias, que nasceu para dar assistência, ouça isto, ao Salvador, para que ele pudesse ter o início do seu ministério para a salvação da humanidade, que é o Senhor Jesus. Então João nasceu com um propósito de Deus, para que quando Jesus nascesse, que aconteceu no mesmo período, Maria ficou grávida, logo depois, e foi uma visita de Maria a Isabel, e lá aconteceu fatos interessantes, que nós não vamos ver, mas você pode ler com cuidado depois. O que eu quero frisar é que João Batista foi um homem extremamente importante e usado por Deus, para que ele pudesse fazer a entrada de Jesus no ministério. E isto para mim foi de grande valor ao ler estes assuntos. Eu disse domingo passado que Jesus não tinha acontecido do nada. Houve todo um cuidado de Deus para a chegada do seu filho, com sinais, bem distintos para todas as épocas. Então pode-se ver desde o princípio que ali nasceu o cristianismo. Portanto, o cristianismo nasceu com Cristo. Dali surge o cristianismo. Mas é importante, nós vamos ler mais tarde algumas coisas. Desde o início, o Senhor Deus chamou homens para fazer parte da sua obra salvadora. Abrindo parênteses, a igreja, ela tem passado por uma turbulência muito grande, irmãos. Eu estou dizendo a igreja em termos gerais. A igreja, ela tem sofrido as influências mundanas. A igreja, ela tem se comportado não como igreja, mas como um grupo que não tem comunhão com Deus. Pastores que na verdade não são pastores, são presidentes. E eu nasci numa época em que a igreja, ela tinha um perfil completamente diferente do que nós vemos hoje. E não é porque hoje a cultura melhorou, não. É que naquele período houve e havia temor de Deus. Ouça bem, eu sou de uma geração, na nossa juventude, que os jovens tinham comportamento cristão. Eles não se mesclavam com o mundo, não se misturavam com as coisas erradas, tinham uma vida reservada. E os pastores naquela época
eram homens de alto nível de respeito, não com cultura tão elevada. Porque isto também não é tudo. É importante, mas os pastores eram homens que abraçavam a causa de Deus e fez com que a igreja crescesse, ela se deslanchasse, e o resultado é que ela se espalhou por todo o território brasileiro. Hoje você não vê muito isto. Você vê muitos movimentos que não é igreja. Pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com as coisas que diz respeito à santidade e nem temor de Deus. E isto tem sido um prejuízo enorme para a igreja. Eu, pessoalmente, temo como será a igreja daqui a 10 anos ou 20 anos, se é que ela ainda vai existir. Espero eu que Cristo venha antes. Espero eu que Cristo venha antes, porque a igreja, do jeito que ela está indo, ela está corrompida. A igreja entrou para a política, a igreja passou a ser um movimento social e não um núcleo espiritual. Se é que você entende e você acompanha, você sabe o que eu estou dizendo. Então a igreja, ela está passando por uma fase crítica, e nós, como pastores, temos procurado ver se nós acordamos pelo menos a nossa juventude para que ela possa assumir a vida cristã e levar este evangelho com mais profundidade pelos anos que se seguem. Isto é muito triste acontecer. Portanto, João Batista foi aquele homem que se anulou, porque o homem de Deus, o jovem de Deus, a mulher de Deus, que não anular a si mesmo, ela nunca vai ser uma pessoa cristã autêntica, ela vai ser mesclada. E isto exige da gente realmente renunciar a si mesmo, renunciar a nossa própria vida em função de Deus. Foi o que João, este homem muito interessante que era João. Mateus fez um registro aqui que eu gostaria de dar para os irmãos, que é muito importante observar. Capítulo 3. Eu acompanho o movimento cristão. Eu acompanho bem de perto até para poder observar o que está acontecendo. Capítulo 3 do livro de Mateus, a pregação de João Batista. Ele estava aqui fazendo a introdução para Jesus. E no capítulo 3, naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, o que é que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Diz o texto aqui, usava João veste de pelos de camelo, um cinto de couro, sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém e a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E ele diz, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer, entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E ele diz aqui, esta é uma palavra profética, muito forte. Palavra profética, já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João então dá testemunho de Cristo dizendo, eu vos batizo com água. Para quê? Para arrependimento.
mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E aqui nós temos agora algo interessante para você entender a entrada de Jesus no ministério, agora propriamente dito. Por quê? Porque ele precisava passar por este processo. Versículo de número 13. Por este tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: deixa, por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma nuvem do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E aqui então você tem a entrada de Jesus no ministério. Ele passou pelo processo, como todos nós. Ouça o que eu vou te dizer: ninguém pode ser um cristão se ele não passar pelo processo ordenado por Jesus. Batismo faz parte da entrada na vida cristã. Impossível alguém: eu não preciso ser batizado porque o ladrão na cruz não foi batizado. Mas não é o caso seu. Quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra do Senhor nos diz, Jesus disse: pregue este Evangelho, todos que creem e foram batizados serão salvos. Então Jesus passou por este processo, como eu e você. E você descobre logo no capítulo 4 de Mateus, que Jesus agora estava identificado como homem, só que como Filho de Deus. E ele vai para o deserto, olha, capítulo 4 vai dizer: e Jesus, cheio do Espírito, vai para o deserto para quê? Para ser tentado, ou seja, para um teste da sua vida com Deus. Porque ele era Filho de Deus. E ele é tentado e ele não se curvou às tentações. Com isso eu estou dizendo que quando nós passamos pelas águas, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos aptos para enfrentar as tentações e superá-las. Porque o que está em nós é o Espírito daquele que vive eternamente. A vida dele está em nós. Passamos por essas tribulações, passamos por estas lutas, mas nós vamos superar por causa da presença do Senhor em nós. Por isso é que Jesus disse para João: permita-me cumprir a palavra. Então eu estou dizendo para você nesta manhã, é necessário cumprir a palavra, passar por todo este processo. E às vezes as pessoas não entendem que isto acontece. Há pessoas tentando ser cristãs à sua moda, mas ela não vai conseguir, porque ninguém se auto-indica cristão sem passar pelo processo. Ela pode até entender, mas ela não tem força para vencer. Portanto, João foi esse homem nascido que veio para abrir as portas para que Jesus pudesse começar o seu ministério. Foi um período muito importante. Zacarias e Isabel eram de uma linhagem nobre espiritual. Eles tinham uma descendência que realmente fizeram a diferença. Então Zacarias,
ele era um sacerdote, que ele entrava no Santo dos Santos para oferecer ofertas a Deus. Era preciso que a pessoa tivesse um grau de vida impecável. E você viu ali na nossa leitura que eles viviam de maneira correta, porque não podiam entrar no santuário, no Santo dos Santos, para fazer oferta se tivesse qualquer sombra de pecados. E eles então tinham qualificação, tanto ele como a sua esposa eram justos, íntegros, temente a Deus. Por isso é que o Senhor Deus abriu a porta através de Zacarias para que ele pudesse introduzir a santidade de Deus dentro deste mundo, porque Jesus é a essência da santidade de Deus. Entenda isso. Jesus é a essência da santidade de Deus. Por isso que ele diz que aqueles que querem seguir precisa ser como ele é, santo. E eu não estou falando de uma santidade falsa. Eu estou falando de santidade de vida. Uma vida reservada, separada, tão somente para ele e que enfrenta as lutas. Portanto, ele era esse tipo de pessoa que precisava. Então, eram de uma linhagem, ela era da família de Arão, homem também de uma mesma origem, de pessoas que serviam ao Senhor. Portanto, foi João Batista que deu entrada de Jesus no seu ministério. Batismo, a identificação de Jesus com os pecadores, e logo vai para o deserto, como eu estava dizendo. João disse uma coisa que eu gosto. João disse: eu não sou Cristo, eu vim para abrir a porta. Que coisa fantástica, eu gostei desta palavra, eu não sou, porque a tendência de querer ser é muito grande. Vou pregar hoje à noite numa igreja lá em Tinguá, e eu vou falar sobre esse assunto. O desejo de ser do ser humano é muito grande. A pessoa quer ser, mas nem sempre a pessoa pode ser. A Bíblia não tem espaço para quem quer ser, a Bíblia tem espaço para quem quer servir. Espírito Santo, não ouviram bem, agora eu vou falar mais uma vez. A igreja não tem lugar para chefe, tem lugar para servos. A igreja não tem lugar para quem quer ser visto, a igreja tem lugar para aqueles que querem que vejam Cristo nele, servindo a sua vida como modelo de uma pessoa que segue ao cristianismo. E é isto que nós estamos vivendo nesse dia, porque a necessidade de pessoas de ser presidente, eu quero ser, não porque eu sou presidente, é nada. A igreja não tem presidente, a igreja tem sacerdotes, a igreja tem servos, a igreja tem gente que obedece ao Senhor. A nossa vida como pastores, nós sofremos críticas de pessoas. Se eu fosse o bispo, eu não fazia assim. Você não faz porque você não é. Porque você não sabe o que é calçar um sapato de pastor e estar na frente de uma humanidade, de uma congregação. Você não sabe o que é isto. Você não é capaz de avaliar as críticas que nós sofremos, dedos apontados. Quando você faz, quando não faz, sempre está as acusações. Mas nós não viemos aqui para agradar, nós viemos aqui para servir. E o que nos alegra muito é quantas pessoas nos dizem às vezes: se eu não tivesse conhecido o Senhor, eu não sei o que seria da minha vida, porque no dia em que eu conheci o Senhor, através da palavra de Deus, a minha vida mudou, fui transformado, porque esta é a função
do pastor, é um mensageiro de Deus. João foi um mensageiro que disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Não foi isso que ele disse? Eu não sou digno de desatar as sandálias do pé. João foi questionado um certo dia, dizendo assim: olha, o que está aí que você apresentou aí, sabe o que está acontecendo? O pessoal está seguindo tudo a ele. O que João disse? Ué, você não passou por Setebe, não? Você não passou pelo Seabe, não? O que João disse? É necessário que ele cresça e que eu... Esta é a postura de crente. É ele que tem que crescer. É ele que tem que ser visto. Nós estamos aqui tão somente para servir. Gostaria que você lesse com cuidado essa narrativa, porque você vai ver desse encontro de Maria com Isabel. Quando elas se encontraram, houve um mover dentro de Isabel. Por quê? Por causa da identificação de João com Jesus. Já no ventre, já tinha esse mover. Portanto, meus irmãos, eu espero que você, nestes dias, desfrute bastante das leituras do Natal, porque nós vamos chegar até o Natal celebrando, glorificando a Deus, desta maneira, falando um pouco sobre a vinda do Salvador.